Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23:13. É muito vantajoso para a mente cristã considerar frequentemente os atributos profundos e insondáveis de Deus. O efeito benéfico é palpável de duas maneiras, exercendo uma influência sagrada tanto no julgamento quanto no coração. Quanto a um, tende a nos confirmar naquelas boas e velhas doutrinas ortodoxas, que são a base de nossa fé. Se estudarmos o homem e fizermos dele o único objeto de nossa pesquisa, haverá uma forte tendência em nossas mentes a exagerar sua importância. Pensaremos muito na criatura e muito pouco no Criador, preferindo aquele conhecimento que se encontra pela observação e pela razão, aquela verdade divina que somente a revelação poderia nos dar a conhecer. A base e o fundamento da teologia humanista de nossa época residem em dar importância indevida ao homem e dar a Deus o segundo lugar ao invés do primeiro. Deixe sua mente se concentrar por muito tempo no homem como um agente livre, entre aspas, no homem como central, não tanto como estando sob as reivindicações de Deus, mas tendo reivindicações sobre Deus, e você logo encontrará em seus pensamentos um conjunto de doutrinas grosseiras, que para se apoiar vão pegar alguns textos isolados nas Escrituras, que podem ser citados especiosamente, mas que realmente em espírito são contrários a todo o teor da palavra de Deus. Assim, sua ortodoxia será abalada em seus próprios fundamentos e sua alma será lançada ao mar sem paz ou alegria. Irmãos, não temo que qualquer homem que pense dignamente sobre o Criador tenha admiração por suas adoráveis perfeições e o veja sentado no trono, fazendo todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, erre muito em sua doutrina. Ele pode realmente dizer: meu coração está firme, ó Deus. E quando o coração está firme, com uma fervente convicção da grandeza, onipotência, divindade daquele a quem chamamos Deus, a cabeça não se afastará da verdade. Outro resultado feliz de tal meditação é a paz constante, a calma grata que ela dá à alma. Você esteve muito tempo no mar e o movimento contínuo do navio o deixou doente, enjoado e te perturbou. Você passou a ver tudo como se estivesse em movimento, até que você mal coloca um pé depois do outro, com medo de cair, porque o chão parece que balança sob o seu caminho, sob o seu caminhar. Com que prazer você finalmente coloca seus pés na praia e diz: ah, isso não se move, isso é terra firme. Apesar da tempestade uivar, esta ilha está ancorada com segurança. Ela não se afastará dos seus rumos quando eu a pisar. Ela não cederá sob os meus pés. Assim é conosco quando nos afastamos da maré sempre mutante e muitas vezes turbulenta das coisas terrenas para nos refugiarmos no Deus eterno que tem sido nossa morada, como diz a palavra de Deus, em todas as gerações. As coisas passageiras da vida humana e os pensamentos inconstantes e os atos vistosos dos homens são tão móveis e mutáveis quanto as águas do abismo traiçoeiro. Mas quando subimos, por assim dizer, como asas, como águia, para aquele que está sentado sobre o círculo da terra, diante de quem todos os seus habitantes são como gafanhotos, nós nos aninhamos na rocha das eras, na rocha eterna, que em seu pilar eterno nunca teve início, e em sua imobilidade fixa nunca pode ser perturbada. Ou, para usar outro símile, você já viu criancinhas correndo em círculos e em círculos, até ficarem tontas? Elas ficam paradas por um momento e tudo parece estar rodando ao seu redor, mas mantendo-se firme e imóvel e entrando na mente o fato de que aquilo a que eles estão se apegando pelo menos é firme, o chão. Por fim, o cérebro volta a se acalmar e o mundo deixa de girar. Então você e eu estivemos esses dias como criancinhas correndo em círculos e tudo tem estado se movendo conosco. Até que talvez, quando chegamos aqui, sentimos como se as próprias promessas de Deus tivessem movido, como se a providência mudou, nossos amigos morreram, nossos parentes faleceram e passamos a ver tudo como uma massa flutuante, nada firme,
nada fixo em meio às tristezas. Irmãos, vamos entender bem hoje a imutabilidade de Deus. Vamos ficar parados por um tempo e saber que o Senhor é Deus. Veremos finalmente que as coisas não se movem como sonhamos. Para tudo há uma ocasião e um tempo para todo propósito debaixo dos céus, como diz Eclesiastes. Ainda há uma fixidez naquilo que parece mais inconstante. Aquilo que parece ser um sonho ainda tem uma realidade, visto que é parte daquele esquema divinamente substancial que Deus está realizando, cujo fim será sua glória eterna e nossa alegria nele. Vai esfriar sua mente, vai acalmar seu coração, meu irmão. Vai fazer você voltar para a luta do mundo, quieto e sereno, apesar das batalhas. Isso fará com que você permaneça firme no dia da tentação, se agora, pela graça divina, você puder se aproximar de Deus e oferecer a Ele o tributo da sua devoção, que é sem variação ou sombra de mudança. O texto pode ser considerado como ensinando uma verdade geral. Tomaremos a primeira cláusula da frase: mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? Agora, o fato ensinado aqui é que em todos os atos de Deus na providência, ele tem um propósito fixo estabelecido. Ele decidiu alguma coisa em sua mente. É eminentemente consolador para nós, que somos criaturas de Deus, saber que ele não nos fez sem um propósito e que agora, em todas as suas relações conosco, ele tem o mesmo fim sábio e gracioso a ser servido. Sofremos, a cabeça dói, o coração pula de palpitação, o sangue se arrasta lentamente, onde seu fluxo saudável deveria ter sido mais rápido. Perdemos nossos membros esmagados por acidente. Algum sentido nos falha. Os olhos são eclipsados em uma noite perpétua. Nossa mente está atormentada e perturbada. Nossas fortunas variam. Nossos bens desaparecem diante de nossos olhos. Nossos filhos, parte de nós mesmos, adoecem e morrem. Nossas cruzes são tão contínuas quanto nossas vidas. Raramente ficamos à vontade por muito tempo. Nascemos para a tristeza e certamente é uma herança da qual nunca somos privados. Sofremos continuamente. Não nos reconciliará com nossas tristezas que elas servem a algum fim, a algum propósito? Ser flagelado desnecessariamente consideramos uma vergonha. Mas ser flagelado, se nosso país for servido, devemos considerar uma honra, porque há um propósito nisso. Sofrer a mutilação de nossos corpos por causa de algum capricho de um tirano seria algo difícil de suportar. Mas se ministramos assim a felicidade de nossas famílias ou a glória de nosso Deus, nos contentaríamos em não ser mutilados uma vez, mas ser cortados aos poucos, para que seu grande propósito possa ser atendido. Ó crente, sempre olhe então para todos os seus sofrimentos como sendo parte do plano divino. E diga, enquanto onda sobre onda rola sobre você, mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? Ele ainda está realizando seu único e grande propósito. Nada disso vem por acaso, nada disso nos acontece fora de ordem, mas tudo vem a nós de acordo com o propósito de sua própria vontade e responde ao propósito de sua própria grande mente. Temos que trabalhar também. Quão duro trabalham alguns homens que têm que labutar pelo pão de cada dia. Seu pão está saturado de suor. Eles não usam roupas que não tenham tecido com seus próprios nervos e músculos. Quão severamente também trabalham outros que têm que usar seu cérebro para servir seus semelhantes ou ao seu Deus. Como alguns missionários heróicos se gastaram e foram gastos em sua amada empresa, em seu amado chamado. Como muitos ministros de Cristo esgotaram não apenas o corpo, mas a mente. Sua hilariedade, tão natural para eles, deu lugar ao desânimo, e a efervescência natural do seu espírito finalmente se extinguiu na solidão da alma, pelo desespero de seu ardor. Bem, e às vezes esse trabalho para Deus não foi correspondido. Nós oramos, mas o sulco não produziu colheita. Nós semeamos, mas o campo recusa o grão, e apenas as barrigas devoradoras das aves famintas se satisfazem com isso. Construímos, mas a tempestade derruba as pedras que extraímos. Com esforços hercúleos
empilhando umas sobre as outras. Nós suamos, trabalhamos duro, falhamos. Quantas vezes voltamos chorando porque trabalhamos como pensamos, sem sucesso. No entanto, cristão, você não ficou sem sucesso, pois se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? Tudo isso era necessário para o cumprimento do seu único propósito. Você não está perdido. Seu trabalho não apodreceu sob os torrões. Todos, embora você não veja, têm trabalhado juntos para o fim desejado por Deus. Fique na praia por um momento. Uma onda acaba de surgir em seu orgulho. Sua coroa de espuma está gasta. À medida que salta além do seu companheiro, ela morre. Ela morre. E agora outra. E ela morre. E agora outra. E ela morre. Ó, não chores, mar profundo. Não fique triste, pois embora cada onda morra, você prevalece. Ó poderoso oceano, avante, avança o dilúvio até cobrir todas as areias e lavar os pés das falésias brancas. Assim é com o propósito de Deus. Você e eu somos apenas ondas do seu grande mar. Tomamos banho, parecemos nos aposentar como se não houvesse adiamento. Outra onda vem. Ainda assim, cada onda deve se retirar como se não houvesse progresso. Mas o grande mar divino do seu propósito ainda está se movendo. Ele ainda é unânime e está executando o seu plano eterno através de todos nós. Como muitas vezes parece triste pensar como homens bons morrem. Eles aprendem durante os dias da sua juventude e muitas vezes, antes de chegarem aos anos para usar seu aprendizado, eles se foram. A lâmina é feita e temperada numa fornalha muitas vezes, mas antes que ela seja usada, ela se quebra. Quantos trabalhadores também na vinha do mestre, que quando, por sua experiência, estavam se tornando mais úteis do que nunca, foram levados exatamente quando a igreja mais os queria e os desejava. Aquele que estava de pé na carruagem, guiando os corcéis, de repente cai para trás e nós clamamos: meu pai, os cavaleiros de Israel e sua carruagem, os cavaleiros caíram. Apesar de tudo, podemos nos consolar em meio à nossa dor, com a reflexão abençoada de que tudo faz parte do plano de Deus. Ele ainda tem uma mente. Nada acontece que não seja parte do esquema divino e soberano. Para ampliar nossos pensamentos um momento, você já notou ao ler a história como as nações de repente decaem? Quando sua civilização avançou tanto que pensávamos que produziria homens do mais alto molde, de repente a velhice começa a enrugar sua testa, seu braço enfraquece, o cetro cai e a coroa cai da cabeça, e falamos: o mundo não voltou outra vez ao que era antes? O bárbaro saqueou a cidade, e onde antes tudo era beleza, agora não há nada além de derramamento de sangue e destruição implacável. Ah, meus irmãos, todas essas coisas eram apenas a execução do plano divino. Só assim você pode ter visto algumas vezes sobre a rocha dura a fonte de líquen. Assim que a raça do líquen cresce, ela morre. Mas por quê? É porque sua morte prepara o musgo. E o musgo, que é fraco em comparação com o crescimento do líquen, finalmente aumenta até que você veja diante de vocês os melhores espécimes desse gênero. Mas então o musgo se decompõe. No entanto, não chore por sua decomposição. Suas cinzas prepararão o solo para algumas plantas de crescimento um pouco mais alto. E à medida que elas se decompõem, uma após a outra, raça após raça, elas finalmente preparam um solo sobre o qual até o próprio cedro pode estender suas raízes. E assim tem sido com as raças dos homens. Egito, Assíria, Babilônia, Grécia e Roma desmoronaram, todos e cada um quando chegou a sua hora, para serem sucedidos por algo diferente. E se esta nossa raça algum dia for eclipsada, se o orgulho ostentado dos anglo-saxões ainda for manchado, mesmo assim provará ser um elo no propósito divino. Ainda assim, no final, aquilo que Deus propôs em sua mente se realizará. Seu único grande resultado será assim alcançado. Não apenas a decadência das nações, mas a aparente degeneração de algumas raças de homens e até a extinção total de outras faz parte do mesmo propósito fixo. Em todos esses casos pode haver motivo de tristeza,
mas a fé vê motivos de regozijo. Para reunir tudo em um, as calamidades do terremoto, as devastações da tempestade, os extermínios da guerra e todas as terríveis catástrofes da peste foram apenas cooperadores de Deus, escravos compelidos a rebocar a galera do propósito divino através do mar do tempo. De todo o mal veio o bem, e quanto mais o mal se acumula, mais Deus se glorificou ao revelar finalmente seu grande e eterno desígnio. Esta, acredito, é a primeira lição geral do texto. Em cada evento da providência, Deus tem um propósito. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? Marque isso, não apenas um propósito qualquer, mas apenas o propósito para toda a história. É apenas um. Há muitas cenas, mas é um drama. São muitas páginas, mas é um livro. Há muitas folhas, mas é uma árvore. Há muitas províncias, sim, e há muitos senhores e muitos governantes, mas existe apenas um império e Deus é o único potentado. Ó, vinde adoremos e nos prostremos diante dele, porque o Senhor é um grande Deus e um grande Rei, acima de todos os deuses. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Quem pode impedi-lo? Esta é a segunda cláusula da sentença. E aqui eu acho que somos ensinados a doutrina de que o propósito de Deus não muda. A primeira frase mostra que ele tem um propósito. A segunda mostra que é incapaz de mudar. Quem pode mudá-lo? Existem alguns pensadores superficiais que sonham que o grande plano e desígnio de Deus foi desordenado pela queda do homem. A queda que eles consideram como sendo uma circunstância acidental, não prevista no plano divino, e assim, Deus sendo colocado em uma situação delicada de exigir o sacrifício de sua justiça ou sua misericórdia, usou o plano de expiação de Cristo como um expediente divino. Irmãos, pode ser lícito usar tais termos, pode ser lícito para vocês, não seria para mim, pois estou bem convencido de que a própria queda do homem, é óbvio, é parte do propósito divino. Que mesmo o pecado de Adão, embora ele o tenha feito de livre agência, foi, no entanto, contemplado no esquema divino e, de modo algum, foi algo que envolve uma digressão do seu plano primário. Então veio o dilúvio e a raça humana foi varrida, mas o propósito de Deus não foi afetado pela destruição da raça. Nos últimos anos, seu povo Israel o abandonou e adorou Baal e Astarote, mas seu propósito não foi alterado, mais pela deserção de sua nação escolhida do que por qualquer outra coisa, do que pela destruição de suas criaturas, por exemplo, no dilúvio. E quando, em anos posteriores, o evangelho foi enviado aos judeus e eles resistiram, e Pedro e Paulo se voltaram para os gentios, não suponha que Deus teve que pegar seu livro e fazer uma rasura ou uma emenda. Não, tudo estava escrito lá desde o início. Ele sabia de tudo, ele decretou tudo. Ele nunca alterou uma única frase, nem mudou uma única linha do propósito divino. O que ele pretendia que a grande imagem fosse, vai ser no final. E onde você vir alguns traços pretos que não parecem estar em harmonia, eles ainda serão atenuados. E onde houver alguns traços muito brilhantes, brilhantes demais para a imagem sombria, eles ainda serão harmonizados. E quando no final Deus exibir o todo, ele suscitará tanto dos homens como dos anjos tremendos gritos e brados de louvor, enquanto eles dizem: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Tu somente és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Onde pensamos que seu governo está errado, ele se mostrará mais certo. E onde sonhamos que ele se esqueceu de ser bom, sua bondade será mais clara. É um doce consolo para a mente de quem medita sobre esses assuntos profundos, que Deus nunca mudou em nenhum grau seu propósito. E o resultado será, apesar de tudo o que pensamos ao contrário, exatamente em que cada jota e tio que ele determinou de antemão e conheceu e preordenou, irá ser como ele desejou que fosse. Agora, guerras você pode se levantar, e outros Alexandres e Césares podem surgir, mas ele não mudará.
Agora, nações e povos, levantem-se e deixem seus parlamentos aprovarem seus decretos e leis, mas Deus não muda. Agora, rebeldes, espumem pela boca e deixem ferver sua fúria, mas ele não muda por causa de vocês. Ó nações e povos e línguas, e você que circunda a terra, você ainda acelera em sua órbita, ó terra, e toda a fúria dos seus habitantes não pode fazer você se mover do seu caminho predestinado por Deus. A criação é uma flecha do arco de Deus, e essa flecha segue em frente, sem desvio, até o centro daquele alvo que Deus ordenou que ela atingisse, nunca mudando o seu plano. Ele é sem variação ou sombra de mudança. Albert Barnes muito justamente diz: é quando devidamente entendido uma questão de consolo indescritível que Deus tem um plano, pois quem poderia honrar um Deus que não tivesse um plano, mas que fazia tudo ao acaso? É motivo de regozijo que ele tem um grande propósito que se estende por todas as eras e abrange todas as coisas, pois então tudo cai em seu devido lugar e tem sua devida relação com os outros eventos. É uma questão de alegria que Deus execute todos os seus propósitos, pois como todos são bons e sábios, é desejável que sejam executados. Seria uma calamidade se um bom plano não fosse executado. Porque então os homens devem murmurar sobre os propósitos ou os decretos de Deus? O texto também ensina uma terceira verdade geral de Deus. Embora Deus tenha um propósito e esse propósito nunca tenha mudado, a terceira cláusula nos ensina que esse propósito certamente será realizado. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Jó 23:13. Ele fez o mundo do nada. Não havia resistência ali. Ele disse: haja luz, e houve luz. Não houve resistência ali. Seja a providência ordenada por ele, e assim será. E quando você vier para ver o fim, bem como o começo, você descobrirá que não havia nenhuma resistência em momento algum à vontade de Deus. É maravilhoso como Deus realiza seu propósito enquanto a criatura ainda é um agente livre. Aqueles que pensam que a predestinação e o cumprimento do propósito divino são contrários à agência livre, o homem hoje não tem livre-arbítrio porque sua escravidão está na sua vontade, mas ainda é um agente livre. Pessoas que não entendem isso não sabem o que dizem, nem o que afirmam. Não foi um milagre para Deus realizar seu próprio propósito, se ele estivesse lidando com paus e pedras, com granitos e com árvores, mas este é o milagre dos milagres, que criaturas que são agentes livres e responsáveis, absolutamente assim, e ainda assim, o propósito divino permanece. Nisto está a sabedoria infinita de Deus, na qual nenhuma criatura pode alcançar, porque ela é profunda e insondável. O homem anda sem grilhões, mas segue os mesmos passos que Deus ordenou que ele pisasse, como se as algemas o tivessem amarrado ao local. O homem escolhe seu próprio assento, seleciona sua própria posição, guiado por sua vontade, ele escolhe o pecado, ou guiado pela graça divina, ele escolhe corretamente. E ainda em sua escolha, Deus se senta como soberano no trono, não perturbado, mas ainda governando e provando ser capaz de lidar tão bem com criaturas livres como com criaturas sem liberdade. Tão bem capaz de realizar seu propósito quando dotou os homens de pensamento, razão e julgamento, como quando teve que lidar apenas com as rochas sólidas e com o mar embutido. Ó cristãos, você nunca será capaz de entender isso, mas você pode se maravilhar com isso. Eu sei que é uma maneira fácil de sair dessa grande profundeza, negando totalmente a predestinação ou negando totalmente como o homem é um agente livre, apesar de agora estar com sua vontade escravizada e não ter mais o seu livre-arbítrio. Mas em livre agência, o homem sempre age de acordo com o seu coração caído, nunca obrigado por algo de fora dele mesmo. E se você pode, mesmo assim, ver um mundo cheio de pessoas assim, agindo, e ainda assim o plano de Deus se cumprindo, porque Ele soberanamente controla todas essas coisas, então mesmo que você não possa dizer como Deus é capaz de fazer tudo isso, e só possa admirar, e então adorar, então tudo estará bem,
Você cantará, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inexplicáveis são seus caminhos. Todo homem age de acordo com o desejo do seu coração caído agora, e ele faz o que ele quer, mas Deus ainda é mais livre e faz o que quer, não apenas no céu, mas com todos os habitantes da terra. Dei a vocês um assunto geral sobre o qual vos convido a passar vossas meditações em vossas horas tranquilas, pois estou persuadido de que às vezes pensar nessas profundas doutrinas será muito proveitoso. Será para você como o conselho de Cristo a Simão Pedro: lança-te ao largo e lança as tuas redes para o lado. Você terá um rascunho de grandes pensamentos e grandes graças se você ousar lançar-se neste mar profundo e lançar as redes da sua contemplação ao comando de Cristo. Eis aí o vosso grande Deus. Ó Senhor, quão grandes são as tuas obras e teus pensamentos muito profundos. Um homem bruto nada sabe, nem o tolo entende isso. Mas se ele, Deus, resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Jó 23, 13. Da doutrina geral de que Deus tem um plano, que esse plano é invariável e que esse plano certamente será executado e não pode ser frustrado, extraio a mais preciosa doutrina de que na salvação Deus é único. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Agora observe, eu me dirijo nesta hora somente a vocês, que são o povo de Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? O Espírito de adoção é dado a você, pelo qual você pode dizer, Abba Pai? Se sim, se aproxime, pois esta verdade é para você. Vem então, meu irmão. Em primeiro lugar, vamos considerar que você está na mente de Deus. Antigamente, minha alma, Ele determinou salvá-la. Seu chamado prova sua eleição, e sua eleição lhe ensina que Deus ordenou tudo para salvá-lo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem em sua mente claramente o que ele quer e quem pode impedi-lo. Ele viu você arruinado na queda do seu pai Adão, mas sua mente nunca mudou do seu propósito de salvá-lo. Ele viu você em seu nascimento. Você saiu do útero falando mentiras. Suas loucuras juvenis e desobediência ele viu, mas nunca aquela mente graciosa alterou seus desígnios de amor por você. Então, em sua idade adulta, você mergulhou no vício e no pecado. Cubra, ó escuridão, toda a nossa culpa e deixe a noite escondê-la de nossos próprios olhos para sempre. Embora adicionássemos pecado a pecado e nosso orgulho se tornasse extremamente alto e quente, ainda assim nós estávamos na sua mente. Como dizem os versos, determinado a salvar, ele observou meu caminho. Quando escravo cego de Satanás, eu brincava com a morte. Por fim, quando chegou a hora feliz, ele veio à nossa porta e bateu e disse, abra para mim. E você se lembra, ó meu irmão, como dissemos, vá embora, ó Jesus. Nós não queremos você, nós desprezamos sua graça, desafiamos seu amor, mas ele estava com uma mente. Ele tinha fixado cada um de nós em sua mente, e nenhuma dureza de coração poderia impedi-lo. Ele havia determinado nos ter como sua esposa, sua noiva, e não aceitaria um não como resposta. Ele disse que nós lhe pertencíamos e perseverou. Ele bateu de novo e você se lembra como abrimos a porta pela metade? Mas então alguma forte tentação veio e nós a fechamos em sua face. E ele disse, abra para mim, minha pomba. Minha cabeça está molhada com orvalho e meus cabelos com as gotas da noite. Ainda assim, trancamos a porta e não deixamos entrar. Mas ele decidiu em sua mente e ninguém pode detê-lo. Ó minha alma, chore agora quando pensa nas muitas convicções que sufoquei, nas muitas ações do seu espírito que rejeitei e nas muitas vezes em que a consciência me pediu para que me arrependesse e me incitou a fugir para ele, mas eu não quis. Daqueles momentos e estações em que as lágrimas de uma mãe se uniam com toda a intercessão do Salvador, mas meu coração era mais duro do que inflexível e menos fácil de ser derretido do que o próprio granito, e eu me recusava a me mexer e não cedia. Mas eu estava em sua mente.
e nele não há inconsistência. Ele disse que nos teria e ele teria. Ele havia escrito nossos nomes em seu livro e não o riscaria. Foi seu propósito solene que nós deveríamos ceder na hora que ele desejasse, e aquela hora em que finalmente cedemos pelo seu chamado eficaz. Então ele provou que em todas as nossas andanças ele esteve conosco e nós estávamos em sua mente. E desde então, quão dolorosa a reflexão. Desde então, quantas vezes tu e eu viramos e nos reviramos. Nós nos desviamos e se tivéssemos que lidar com Deus do arminiano, deveríamos estar no inferno ou fora da aliança nesta hora. Eu sei que eu deveria estar na aliança e fora da aliança 100 vezes por dia, se eu tivesse um Deus que me expulsasse toda vez que eu pecasse e depois me restaurasse quando eu me arrependesse. Mas não, apesar de nosso pecado, nossa incredulidade, nossas apostasias, nosso esquecimento dele, nós estávamos em sua mente. E, irmãos, eu sei disso, que embora ainda devamos vagar às vezes, embora em horas escuras você e eu possamos escorregar e cair muitas vezes, sua benignidade não muda. Teu braço forte, ó Deus, nos sustentará. Teu coração amoroso nunca falhará. Tu não desviará o seu amor de nós, nem o fará cessar, ou derramará sobre nós sua ira feroz. Mas tendo começado, tu completarás com triunfo, com a sua graça, tudo o que tu propôs em nossas vidas. Nada o fará mudar de ideia. Que alegria é esta para vocês, crentes? Pois sua mente muda a cada dia, sua experiência varia como o vento, e se a salvação fosse o resultado de qualquer propósito de sua parte, certamente nunca seria efetivada. Mas uma vez que é obra de Deus salvar, e temos provado até agora que ele é de uma mente única, que nunca muda, nossa fé se deleitará no pensamento de que ele tem cada um de nós em sua mente até o fim, até que todos, no cume da glória, cantemos aquele propósito fixo e aquele amor imutável que nunca se desviou, até que o último ato de graça fosse triunfantemente alcançado em nossas vidas. Agora, crente, ouça a segunda lição. Quem pode mudar a mente de Deus? Ele é imutável por dentro, ele é imutável por fora. Quem pode mudá-lo? Essa é uma imagem esplêndida apresentada a nós por Moisés no livro de Números. Os filhos de Israel estavam acampados nas planícies de Moabe, como as árvores de aloés que o Senhor havia plantado e como os cedros junto às águas eram as suas tendas. Silenciosamente e calmamente eles estavam descansando no vale, o tabernáculo do Senhor no meio deles e a coluna de nuvem estendida sobre eles como um escudo. Mas lá na serra havia 2 homens, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e Balaão, o profeta de Petor. Eles construíram 7 altares e ofereceram 7 novilhos. E Balaque disse a Balaão: vem, amaldiçoa a Jacó, vem, para que Israel seja destruído. 4 vezes o profeta retomou sua parábola. 4 vezes ele usou seus encantamentos, oferecendo os sacrifícios de Deus nos altares de Baal. 4 vezes ele tentou em vão uma falsa adivinhação e maldição. Mas eu gostaria que você observasse que em cada visão sucessiva a mente de Deus é trazida à tona em caracteres mais profundos. Primeiro, Balaão confessa sua própria impotência. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então, o segundo oráculo traz mais distintamente a bênção divina. Eis que recebi o mandamento de abençoar. E se Deus abençoou, eu não posso reverter isso. Uma terceira tentativa audaciosa encontra uma repulsa ainda mais pesada, pois a maldição foi sufocada e recua sobre si mesmo. Ele diz: bem-aventurado aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. Mais uma vez, na visão que fecha o quadro, os olhos de Balaão são abertos até que ele tem um vislumbre da estrela que deve sair de Jacó e o cetro que deve subir de Israel com a glória do alvorecer dos últimos dias. Então, mesmo Balaão tem que dizer: não há encantamento contra Jacó, nem maldição ou adivinhação contra Israel. E agora, transfira essa imagem em sua mente para todos os seus inimigos, especialmente para aquele arqui-inimigo do inferno. Ele se apresenta hoje diante de Deus
com a lembrança de seus pecados e deseja te amaldiçoar Israel. Mas ele descobriu 100 vezes que não há encantamento contra Jacó, nem maldições contra Israel. Ele levou Davi ao pecado da luxúria e descobriu que Deus não o amaldiçoaria ali, mas o abençoaria com um castigo doloroso e com um profundo arrependimento. Ele levou Pedro ao pecado de negar seu mestre e o negou com juramentos e maldições. Mas o Senhor não o amaldiçoou mesmo ali, mas virou-se e olhou para Pedro, não com um olhar como um relâmpago que poderia estilhaçá-lo, mas com um olhar de amor que o fez chorar amargamente. Ele tem levado você e eu várias vezes à posição da incredulidade e duvidarmos de Deus. Satanás disse, certamente Deus agora vai amaldiçoá-lo. Mas nenhuma vez ele fez isso. Ele feriu, mas o golpe foi cheio de amor. Ele nos disciplinou, mas cheio de graça e amor para conosco. Ele castigou, mas o castigo foi cheio de misericórdia. Ele não nos amaldiçoou, nem o fará. Você não pode mudar a mente de Deus. Então, demônio do inferno, seus encantamentos não podem prosperar. Suas acusações não prevalecerão. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Irmãos, vocês sabem que quando os homens são mudados, eles às vezes são transformados por conselho. Agora, quem pode aconselhar a Deus? Quem aconselhará o Altíssimo a rejeitar aqueles que ele escolheu, os amados do seu seio, ou persuadiu o Salvador a rejeitar a sua esposa ou suas ovelhas? Tal conselho oferecido seria blasfêmia e seria repugnante para a sua alma. Ou então os homens são desviados por súplicas, mas como Deus ouvirá as súplicas do maligno? As orações dos ímpios são uma abominação para o Senhor. Deixe-os orar contra nós, deixe-os implorar ao Senhor para nos amaldiçoar, mas ele tem uma mente, e nenhuma oração vingativa deve mudar o propósito do seu amor. Às vezes, os homens são alterados pelos laços dos relacionamentos. Uma mãe interpõe e o amor cede, mas no nosso caso, quem pode interpor? O Filho unigênito de Deus está tão preocupado com a nossa salvação quanto o seu Pai. E em vez de intervir para mudar, ele, se tal coisa fosse necessário, ainda continuaria a suplicar, a interceder para que o amor e a misericórdia de Deus nunca jamais fossem retirados. Mas é óbvio, isso é totalmente inaceitável e impossível, já que ele e o Pai são um. Como dizem os versos, em meio a todos os nossos pecados, cuidados e aflições, seu Espírito não nos deixará ir. O Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer de você o seu povo. Ele tem uma mente, e quem pode mudá-la? Não sei como é, mas sinto que não posso pregar a partir deste texto como eu gostaria. Mas o texto em si é música para os meus ouvidos. Parece soar como a trombeta marcial da batalha, e minha alma está pronta para a guerra, para a peleja, para a batalha. Parece agora que se vierem provações e problemas, se eu pudesse apenas segurar minha mão sobre este precioso texto, eu riria de todos eles. Quem pode mudar sua mente? Eu gritaria, quem pode mudá-lo? Vamos, terra e inferno, vamos, quem pode mudar? Quem pode mudar a mente do Senhor? Vamos, seus problemas turbulentos, suas inúmeras tentações, caluniador e mentiroso que tu és, quem pode mudar a mente do Senhor? Se ele decidiu salvar, quem pode impedi-lo? E como ele não pode ser mudado, minha alma deve se regozijar e se regozijará com alegria indizível e cheia de glória. Eu gostaria de poder pegar esse texto como uma bomba e jogar ela no meio do exército de céticos, para que esse exército pudesse ser derrotado imediatamente. Pois quando recebemos um texto como este, deve ser o texto que entra em vigor e não nossa explicação. Este é certamente um golpe mortal maravilhoso para nossas dúvidas e medos. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. E agora, com algumas palavras sobre a última frase, concluirei. O propósito de Deus deve ser realizado. O que sua alma deseja, isso ele faz. Amado, o que a alma de Deus deseja é a salvação, a sua salvação
e a minha, se somos seus escolhidos, se ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Bem, isso ele faz. Parte dessa salvação consiste em nossa perfeita santificação. Tivemos uma longa luta contra o pecado inato, e até onde podemos julgar, não fizemos muito progresso, pois ainda é o filisteu na terra, e ainda os cananeus nos invadem. Nós ainda pecamos, e nossos corações ainda têm neles incredulidade e propensão a se afastar do Deus vivo. Você pode pensar que é possível que você nunca fique sem qualquer tendência ao pecado? Não parece um sonho que você esteja sempre sem culpa diante do trono de Deus, sem mancha ou mácula ou ruga ou qualquer coisa assim? Mas será assim, porque essa é a sua vontade. O que o coração de Deus decide, isso ele faz. Ele teria sua esposa sem qualquer contaminação, santa, irrepreensível e sem mácula. Ele teria sua geração escolhida sem nada para estragar sua perfeição. Agora, visto que ele falou e foi feito, ele tem apenas que falar e será feito com você. Você não pode derrotar seus inimigos, mas ele pode. Você não pode vencer seus pecados que o assediam, mas ele pode fazê-lo. Você não pode expulsar suas corrupções, pois elas têm carros de ferro, mas ele expulsará o último deles, até que toda a terra fique sem um inimigo para perturbar sua paz perpétua. Oh, que alegria saber que não vai demorar tanto. Oh, será tão cedo para alguns de nós, tão poucas semanas, embora talvez estejamos contando com anos de vida. Algumas semanas ou alguns dias e teremos passado pelo dilúvio do Jordão e permaneceremos completos nele, aceitos no amado. E se levar muitos anos, se formos poupados até que as neves de um século caiam sobre nossos cabelos gelados, ainda assim, não devemos duvidar de que seu propósito será finalmente cumprido. Seremos imaculados e irrepreensíveis diante dos seus olhos em breve. Outra parte de nossa salvação é que, finalmente, devemos estar sem dor, sem tristeza, reunidos com a igreja dos primogênitos diante da face do Pai. Não parece, quando você se senta para pensar em si mesmo, como estando no céu, como um lindo sonho que nunca chegará? Ó, que um dia esses dedos tocarão as cordas de uma harpa dourada. Ó, cabeça dolorida, você usará um dia uma coroa de glória que não se desvanece. Ó, corpo desgastado pelo trabalho, você deve se banhar em mares de descanso celestial. O céu não é bom demais para nós, irmãos e irmãs? Será que nós, pobres de nós, jamais entraremos naqueles portões perolados ou pisaremos nas ruas douradas? É claro que faremos, pois estamos em Cristo. Oh, nós veremos o seu rosto. Ele nos beijará com os beijos de seus lábios. O Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio, o nosso Salvador, nos levará ao seu seio e nos chamará de seus. Oh, beberemos dos rios de prazer que estão à direita do Altíssimo. Estaremos nós entre aquela companhia feliz que será conduzida às fontes vivas das águas, e todas as lágrimas serão enxugadas de nossos olhos. Ah, isso seremos, pois se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso ele fará. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a minha glória, é o que ele disse. Esse é um desejo imortal e onipotente. Estaremos com ele onde ele estiver, seu propósito será realizado e participaremos da sua bem-aventurança. Agora levante-se, você que ama o Salvador, e coloque sua confiança nele. Levante-se como homens que têm Deus dentro de vocês e não se sentem mais em seus montouros. Venham, seus desanimados. Se a salvação fosse sua própria obra, você poderia se desesperar, mas como é obra dele e ele não muda, você não deve duvidar. Como dizem os versos do hino, agora que todos os fracos sejam fortes, e faça do poder de Jeová sua canção. Seu escudo está espalhado sobre cada santo, e assim apoiado, quem pode desmaiar? Se você perecer, mesmo o mais fraco de vocês, o propósito de Deus não teria sido realizado. Se você finalmente caísse, sua honra seria manchada. Se você perecesse, o próprio céu seria desonrado. Cristo terá perdido um dos seus membros, uma das suas ovelhas. O divino marido ficará desapontado com parte da sua amada esposa.
Ele será um rei cujas regalias foram roubadas? Não, ele não será completo, pois a igreja é sua plenitude. E como ele pode ser cheio se uma parte de sua plenitude for jogada fora? Juntando essas coisas, tomemos coragem e, em nome de Deus, levantemos nossas bandeiras. Aquele que esteve conosco até agora nos preservará até o fim, e em breve cantaremos na fruição da glória, como agora recitamos na confiança da fé, que seu propósito é cumprido e seu amor imutável. Isso eu digo a título de encerramento. Tal assunto deve inspirar todo homem com admiração, todo homem regenerado. Eu falo com alguns aqui que não são convertidos. É um pensamento terrível. O propósito de Deus será servido e cumprido em você. Você pode odiá-lo, mas assim como ele glorificou a si mesmo sobre Faraó e todas as suas hostes, assim ele o fará sobre você. Você pode pensar que vai estragar seus desígnios. Essa será a sua ideia, mas seus próprios atos, embora guiados com essa intenção, apenas tenderão a servir a glória de Deus. Pense nisso. Rebelar-se contra Deus é inútil, pois você não pode prevalecer. Resistir a ele não é apenas impertinência, mas loucura. Ele será tão glorificado por você, seja qual for o caminho que você siga. Você deve render-lhe honra voluntária ou honra involuntária. Mas de qualquer forma, seu propósito em você certamente se cumprirá. Ó, que esse pensamento possa fazer você inclinar a sua cabeça e dizer: grande Deus, glorifica a tua misericórdia em mim, pois me revoltei. Mostre que tu podes perdoar. Eu pequei profundamente. Prove as profundezas da tua misericórdia, perdoando-me. Eu sei que Jesus morreu e que ele é apresentado como um propiciador. Eu creio nele como tal. Ó Deus, eu confio nele. Eu te rogo, glorifica-te em mim, mostrando o que tua graça pode fazer ao lançar o pecado para trás das suas costas e apagar a iniquidade, a transgressão e o pecado. Pecador, ele o fará. Ele o fará, se assim você pleitear e assim orar, ele o fará. Nunca houve um pecador rejeitado ainda que veio realmente a Deus com humilde oração e fé. Vá a Deus hoje, confessando os seus pecados e tomando posse de Cristo, como sobre os chifres do altar da misericórdia e do sacrifício. Você descobrirá que era parte do plano divino trazê-lo aqui agora, para impressionar sua mente com temor, para conduzi-lo humildemente à cruz, para depois conduzi-lo com alegria ao seu Deus e levá-lo finalmente perfeito diante do seu trono. Deus adicione sua bênção a você, pelo amor de Cristo. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei.